A história que você está prestes a ouvir atravessou milênios e continua sendo lembrada porque fala de quedas profundas e ascensões improváveis. José do Egito não nasceu poderoso, nem cercado de privilégios duradouros. Rejeitado dentro da própria família, traído por aqueles em quem confiava e vendido como mercadoria, ele iniciou sua jornada no ponto mais baixo da escala humana. Ainda assim, em uma terra estrangeira, longe de tudo o que conhecia, José construiu um caminho que o levaria ao centro do poder do maior império do mundo antigo. Esta é uma narrativa sobre fé e estratégia, sobre sobrevivência em meio à injustiça e sobre como decisões silenciosas podem moldar destinos coletivos. Ao longo desta história, veremos como escolhas pessoais se entrelaçam com interesses políticos, crises econômicas e transformações sociais profundas, revelando um personagem que soube agir no tempo certo, mesmo quando parecia esquecido. Se você gosta de histórias reais que unem drama humano e grandes acontecimentos históricos, este é o lugar certo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos conteúdos. Agora, vamos começar a história de José do Egito. José nasceu em um ambiente familiar marcado por afeto desigual, expectativas silenciosas e tensões antigas. Filho de Jacó, também chamado Israel, ele veio ao mundo quando o patriarca já estava em idade avançada, fruto de sua união com Raquel, a mulher que Jacó amara de forma mais intensa ao longo da vida. Esse detalhe, aparentemente íntimo, teve consequências profundas. Entre os filhos de Jacó, José não era apenas mais novo do que muitos de seus irmãos. Ele carregava sobre si o peso de uma preferência visível, difícil de esconder e ainda mais difícil de aceitar. A família vivia como um grupo nômade, dedicada à criação de rebanhos, deslocando-se por terras que exigiam esforço constante para sobreviver. Nesse contexto, a autoridade do pai era absoluta e o reconhecimento paterno funcionava como uma forma de legitimação social dentro do próprio clã. Jacó não escondia sua estima especial por José. A túnica longa e ornamentada que lhe deu não era apenas uma peça de vestuário, mas um símbolo claro de distinção. Ela indicava proteção, status e, sobretudo, uma expectativa de futuro diferente daquele reservado aos outros filhos, que passavam os dias em trabalho pesado junto aos rebanhos. Para os irmãos, aquela túnica era um lembrete constante de que José ocupava um lugar privilegiado. Cada gesto de cuidado, cada palavra mais branda de Jacó dirigida ao filho mais jovem, aprofundava um ressentimento que não precisava ser verbalizado para existir. O clima dentro da família tornou-se gradualmente mais tenso, marcado por silêncios carregados, olhares desconfiados e uma rivalidade que crescia de forma orgânica, alimentada pela convivência diária. José, por sua vez, ainda era jovem demais para compreender plenamente as implicações de sua posição. Criado sob proteção, ele demonstrava uma postura observadora, às vezes ingênua, às vezes direta demais. Ao acompanhar os irmãos em suas tarefas, não hesitava em relatar ao pai comportamentos que considerava inadequados. Ainda que suas intenções não fossem claramente maliciosas, essas atitudes reforçavam a imagem de alguém alinhado à autoridade paterna, distanciando-o ainda mais dos demais. É nesse cenário já frágil que surgem os sonhos de José, elementos que assumem um papel central na construção do conflito. Em uma cultura onde sonhos eram frequentemente interpretados como mensagens simbólicas, portadoras de significado espiritual ou profético, aquilo que José experimentou não poderia ser encarado como simples imaginação. No primeiro sonho, feixes de trigo se erguem no campo, e os feixes de seus irmãos se inclinam diante do seu. No segundo, ainda mais explícito, o sol, a lua e 11 estrelas se curvam perante ele. Ao relatar esses sonhos, José não os apresenta como provocações conscientes, mas como experiências que ele próprio tenta compreender. Ainda assim, o efeito é imediato. Para os irmãos, as imagens não deixam margem para dúvidas. Ali estava a sugestão de supremacia, de domínio futuro, de uma inversão de posições que feria diretamente o orgulho de homens mais velhos, acostumados a ocupar lugares de força e liderança. O ressentimento, que antes se mantinha contido,
ganha forma definida. Já não se trata apenas da preferência do pai ou de uma túnica vistosa, mas da ideia de que José se via, ou era visto, como alguém destinado a se elevar acima de todos. O ódio agora encontra justificativa simbólica. Não era apenas um irmão favorecido, mas alguém que, segundo seus próprios sonhos, estaria acima da família inteira. Jacó, ao ouvir os relatos, reage de maneira ambígua. Repreende José de forma moderada, talvez percebendo o potencial desestabilizador daquelas palavras, mas ao mesmo tempo guarda os sonhos em seu coração. Essa atitude reforça ainda mais a percepção dos irmãos de que o pai enxergava em José algo especial, talvez até um herdeiro espiritual de suas próprias promessas. Assim, a casa de Jacó transforma-se em um espaço de convivência tensa, onde cada dia adiciona uma nova camada de desconforto. Os irmãos aprendem a disfarçar seus sentimentos, mas não a superá-los. José segue vivendo sob proteção, sem perceber que a mesma posição que o resguardava também o isolava. A distância emocional entre ele e os demais se amplia, criando um abismo silencioso. Nada ainda foi quebrado de forma irreversível, mas os elementos já estão dispostos. A inveja amadurece, a hostilidade se normaliza e a confiança se desfaz lentamente. O que começou como uma preferência paterna e alguns sonhos enigmáticos passa a moldar decisões futuras. Dentro daquele núcleo familiar, o destino de José já não estava mais apenas nas mãos do pai, nem nos sonhos que ele não escolheu ter, mas na soma de emoções reprimidas que aguardavam apenas a ocasião certa para se manifestar. O ressentimento que havia crescido de forma silenciosa entre os irmãos de José encontrou com o tempo uma oportunidade concreta para se transformar em ação. Longe da supervisão constante de Jacó, eles conduziam os rebanhos por regiões afastadas, onde decisões podiam ser tomadas sem o olhar do pai. Foi nesse contexto que Jacó, sem perceber o risco que criava, pediu a José que fosse ao encontro dos irmãos para saber como estavam e como iam os animais. O pedido parecia simples, quase rotineiro, mas carregava em si o gatilho de tudo o que estava por vir. Quando José surgiu à distância, ainda vestindo a túnica que o distinguia, ele foi visto não como um mensageiro, mas como a personificação de tudo o que despertava a ira acumulada. Antes mesmo que se aproximasse, os irmãos começaram a murmurar entre si. A imagem do sonhador, como passaram a chamá-lo, despertou lembranças dos sonhos narrados e do lugar que ele, aparentemente, acreditava lhe pertencer. A ideia de eliminá-lo surgiu quase de imediato, impulsionada por anos de frustração não resolvida. A violência, no entanto, não se apresentou de forma uniforme. Alguns defendiam o assassinato direto, uma solução definitiva para um problema que, aos seus olhos, ameaçava a ordem familiar. Outros hesitavam, não por compaixão plena, mas por medo das consequências. Foi nesse conflito interno que José foi cercado, despido da túnica e lançado em uma cisterna vazia, um buraco escuro cavado na terra, onde a luz mal alcançava o fundo. Ali, isolado e sem entender completamente o que estava acontecendo, ele experimentou pela primeira vez a ruptura total com a proteção que sempre conhecera. Enquanto José permanecia preso, os irmãos se afastaram para comer, um gesto que revela a frieza do momento. A normalidade daquele ato contrasta com a gravidade da decisão em curso. A vida de um irmão havia se tornado um problema logístico, algo a ser resolvido entre uma refeição e outra. Foi então que uma caravana de mercadores apareceu no horizonte, viajantes que seguiam em direção ao Egito, transportando mercadorias aromáticas, resinas e outros bens valorizados no comércio regional. A presença da caravana ofereceu uma alternativa que pareceu, aos olhos de alguns, mais vantajosa. Em vez de matar José, poderiam lucrar com sua venda e, ao mesmo tempo, livrar-se dele. A decisão selou seu destino. José foi retirado da cisterna e entregue aos mercadores como escravo, trocado por moedas que marcavam o preço de um jovem saudável, mas desprovido de qualquer direito. O ato não foi apenas uma transação comercial, foi a transformação definitiva de um filho em propriedade. Para encobrir o ocorrido, os irmãos arquitetaram uma narrativa. A túnica de José foi manchada com sangue de animal e apresentada a Jacó como prova de uma suposta morte violenta. A dor do
Pai profundo e inconsolável, tornou-se um peso que os irmãos carregariam em silêncio. José, por sua vez, já estava longe demais para saber da extensão daquela mentira. Seu mundo anterior havia sido cortado de forma abrupta e irreversível. A travessia até o Egito marcou o início de uma existência completamente diferente. Preso a uma caravana, deslocando-se por rotas comerciais antigas, José atravessou paisagens que lhe eram estranhas, ouviu línguas que não compreendia e percebeu, pouco a pouco, que sua identidade anterior não tinha valor algum naquele novo contexto. Ele não era mais filho de Jacó, nem portador de sonhos narrados em casa. Era um corpo jovem, uma força de trabalho destinada à venda. Ao chegar ao Egito, o impacto cultural foi imediato. As cidades, a organização social, os rituais religiosos e a própria estrutura do poder contrastavam fortemente com a vida pastoral que José conhecera. O Egito era um mundo de hierarquias rígidas, administração centralizada e símbolos monumentais. Para um estrangeiro recém-chegado, o choque não era apenas visual, mas existencial. Tudo ali funcionava segundo regras próprias, e a adaptação não era opcional, mas uma condição para sobreviver. José foi vendido novamente agora dentro de um sistema institucionalizado de escravidão. Seu nome, sua história e sua origem tornaram-se irrelevantes para aqueles que o adquiriam. O que importava era sua utilidade. Nesse processo, muito lhe foi tirado. Abisse as família, a liberdade, a proteção e qualquer senso de pertencimento imediato. Ainda assim, algo permaneceu intacto. A capacidade de observar, aprender e se ajustar ao ambiente mostrou-se sua maior ferramenta. Em silêncio, José começou a compreender o funcionamento daquele novo mundo. Cada gesto, cada ordem recebida, cada tarefa executada tornava-se uma lição. Ele aprendeu a se mover dentro das estruturas que o oprimiam, não por submissão cega, mas por inteligência prática. A dor da traição e da perda não desapareceu, mas foi sendo convertida em atenção e disciplina. Sem perceber, José deixava para trás não apenas a casa do pai, mas também a ingenuidade da juventude. O caminho que se abria diante dele era duro, imprevisível e distante de qualquer promessa confortável. Ainda assim, naquele ponto inicial de sua vida em terra estrangeira, já se delineava uma transformação silenciosa. Tudo lhe havia sido arrancado, exceto a capacidade de se adaptar, e seria justamente essa habilidade que, no tempo certo, começaria a redefinir seu destino. Ao ser integrado à casa de Potifar, José entrou em um ambiente que representava uma das engrenagens mais importantes da sociedade egípcia. Potifar não era apenas um homem rico. Ocupava uma posição de destaque como oficial do faraó, ligado diretamente à segurança e à administração do palácio. Sua residência refletia essa condição, funcionando como um pequeno centro de poder, onde servos, escribas e administradores atuavam sob uma hierarquia rígida. Para um estrangeiro recém-chegado, aquele espaço oferecia riscos constantes, mas também oportunidades raras. José iniciou suas tarefas nos níveis mais baixos, executando trabalhos simples e repetitivos. Não havia distinção visível entre ele e os outros servos. Ainda assim, sua postura começou a chamar atenção. Ele observava antes de agir, aprendia rapidamente e demonstrava uma constância que se destacava em um ambiente onde erros custavam punições severas. Aos poucos passou a receber responsabilidades maiores, não por favoritismo, mas porque sua presença reduzia problemas e aumentava a eficiência da casa. Potifar percebeu essa diferença. Em uma sociedade altamente pragmática, onde resultados eram mais valorizados do que origem, a competência de José tornou-se um ativo. Confiar nele significava estabilidade. Assim, de tarefa em tarefa, José foi sendo elevado a uma posição de supervisão. A administração doméstica, que incluía controle de recursos, organização de trabalho e mediação de conflitos internos, passou gradualmente para suas mãos. Potifar, seguro dos resultados, afastou-se da rotina cotidiana, confiando ao jovem hebreu a gestão quase completa de sua casa. Essa ascensão ocorreu de forma silenciosa, sem anúncios ou cerimônias. José não comandava pelo medo, mas pela previsibilidade de suas ações.
Para os demais servos, ele era alguém que compreendia o sistema e sabia operar dentro dele. Sua condição de estrangeiro, em vez de ser um obstáculo, tornou-se irrelevante diante da eficácia demonstrada diariamente. Tudo indicava que, mais uma vez, ele encontrara um caminho de estabilidade, ainda que limitado pela condição de escravo. No entanto, o mesmo ambiente que permitiu sua ascensão também se tornaria o palco de sua queda. A esposa de Potifar, cuja posição lhe conferia autoridade e influência dentro da casa, passou a observar José com interesse crescente. Ele era jovem, tinha boa aparência e, acima de tudo, ocupava um espaço de confiança que lhe permitia circular livremente pela residência. Aos poucos, o interesse tornou-se explícito, transformando-se em investidas diretas. José recusou. Sua negativa não foi impulsiva nem teatral. Ele tinha plena consciência das implicações de qualquer decisão naquele contexto. Ceder significaria trair a confiança de Potifar e colocar em risco a estrutura que havia construído com esforço. Resistir, por outro lado, era desafiar uma figura poderosa, acostumada a ser obedecida. Ainda assim, José escolheu manter seus limites, mesmo sabendo que sua posição não lhe oferecia proteção real. As tentativas se repetiram, e com elas crescia a tensão. José passou a evitar a presença da esposa de Potifar sempre que possível, reduzindo interações e buscando refúgio no trabalho. Essa estratégia, no entanto, mostrou-se insuficiente. Em um momento em que se encontravam a sós, ela tentou forçá-lo a ceder. Na tentativa de se afastar, José deixou para trás parte de sua roupa e fugiu, preservando a integridade física, mas abrindo espaço para uma acusação devastadora. Sentindo-se rejeitada e humilhada, a esposa de Potifar inverteu a narrativa. Apresentou-se como vítima, utilizando o objeto deixado por José como prova de uma suposta agressão. Sua versão foi comunicada aos demais servos e, posteriormente, ao próprio Potifar. Em uma sociedade onde a palavra de uma mulher da elite tinha peso, especialmente quando confrontada com a de um escravo estrangeiro, o desfecho era previsível. Potifar, diante da acusação, agiu com severidade. Não houve investigação aprofundada, nem espaço para defesa. A lógica do poder se impôs sobre a busca por justiça. José foi preso, lançado em um cárcere destinado a detentos ligados à administração real. A queda foi tão rápida quanto silenciosa havia sido sua ascensão. Em um instante, ele passou da posição de administrador confiável à de prisioneiro acusado de um crime grave. O episódio revela muito sobre o funcionamento do poder no Egito Antigo. A justiça não era neutra, mas profundamente influenciada por hierarquias sociais e interesses pessoais. A verdade tinha menos peso do que a preservação da honra e da autoridade. José tornou-se vítima desse sistema, não por erro próprio, mas por ocupar o lugar errado na cadeia de poder. Mais uma vez, tudo aquilo que havia sido construído foi desfeito. A estabilidade, conquistada com disciplina e competência, desmoronou diante de uma acusação que ele não tinha meios de contestar. Ainda assim, mesmo nesse novo fundo, algo permanecia constante. A experiência adquirida, a capacidade de agir com prudência e a compreensão dos mecanismos sociais não se perderam. O cárcere que agora o recebia não era apenas um espaço de punição, mas o cenário onde, mais uma vez, José teria de aprender a sobreviver em meio à injustiça institucionalizada. O cárcere para onde José foi levado não era um espaço caótico, mas uma extensão rígida do aparato administrativo egípcio. Ali eram mantidos prisioneiros ligados à casa real, funcionários, oficiais e servos que haviam caído em desgraça. A prisão funcionava segundo regras claras, com hierarquias internas e uma rotina pensada não apenas para punir, mas para controlar. Nesse ambiente fechado, o tempo assumia outra forma. Os dias se repetiam, marcados pela vigilância constante e pela sensação de esquecimento. José entrou nesse espaço carregando o peso de uma acusação injusta e sem qualquer expectativa de libertação próxima. Aos olhos dos carcereiros, ele era apenas mais um estrangeiro condenado. Ainda assim, a adaptação começou quase imediatamente. Ele observava os movimentos, aprendia os horários
Entendia quem exercia a autoridade real e quem apenas a representava. A mesma postura que o havia feito se destacar na casa de Potifar reapareceu, agora em um contexto ainda mais limitado. O administrador da prisão logo percebeu que José não era um detento comum. Ele cumpria tarefas sem resistência, demonstrava atenção aos detalhes e mantinha uma postura equilibrada, mesmo sob pressão. Em um ambiente onde conflitos eram frequentes, sua presença reduzia tensões. Pouco a pouco passou a receber responsabilidades internas, auxiliando na organização das celas, na distribuição de tarefas e no controle da rotina. O carcereiro, buscando eficiência, confiou-lhe a supervisão de outros presos. Essa confiança não significava liberdade, mas representava uma forma peculiar de reconhecimento. José continuava preso, mas operava dentro do sistema com uma autonomia incomum. Ele conhecia os rostos, as histórias e as frustrações daqueles que dividiam o espaço com ele. Essa proximidade o colocou em contato com figuras importantes, homens cuja queda estava diretamente ligada aos humores do poder real. Entre esses prisioneiros estavam 2 oficiais do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Ambos haviam servido diretamente à mesa real e, por razões não detalhadas, haviam sido encarcerados. Sua presença no cárcere indicava que ainda orbitavam a esfera do poder, mesmo em desgraça. Diferente de outros detentos, eles carregavam uma ansiedade particular, conscientes de que suas vidas dependiam de decisões tomadas longe dali. Certa noite, ambos tiveram sonhos perturbadores. No Egito, sonhos não eram tratados como simples manifestações da mente, mas como sinais que exigiam interpretação. A ausência de uma explicação gerava inquietação, pois um sonho não compreendido era visto como uma mensagem incompleta. José percebeu o abatimento dos 2 e se aproximou, não como autoridade, mas como alguém atento ao estado dos outros. Ao ouvir os relatos, José não se apresentou como adivinho nem como sábio. Sua abordagem foi direta, quase simples. Ele interpretou os sonhos com clareza, associando símbolos a eventos concretos e próximos. Ao copeiro, anunciou a restauração à sua antiga posição. Ao padeiro, um desfecho trágico. As interpretações não buscaram agradar, mas refletiram uma leitura objetiva das imagens narradas. O tempo confirmou suas palavras. Poucos dias depois, o copeiro foi perdoado e reconduzido ao serviço do faraó, enquanto o padeiro foi executado. Para os que testemunharam, o episódio consolidou a reputação de José dentro da prisão. Ele não apenas compreendia símbolos, mas parecia acessar uma lógica que escapava aos outros. Sua habilidade singular tornava-se evidente, ainda que confinada àquele espaço fechado. Antes da partida do copeiro, José fez um pedido simples, que se lembrasse dele quando estivesse novamente diante do faraó. Não pediu favores desmedidos, apenas que sua situação fosse mencionada. Era uma tentativa racional de romper o ciclo do esquecimento, de lançar uma ponte entre o cárcere e o mundo exterior. O copeiro, ainda tomado pela emoção do retorno iminente, concordou. No entanto, o tempo passou, e o nome de José permaneceu dentro das muralhas da prisão. O copeiro, reintegrado à vida da corte, retomou suas funções e se deixou absorver pela rotina. O pedido feito no cárcere foi lentamente soterrado pelas exigências do palácio. Para José, esse esquecimento representou mais uma camada de frustração, não apenas pela demora na justiça, mas pela constatação de que até mesmo conexões promissoras podiam se dissolver. Ainda assim, algo havia mudado de forma irreversível. A interpretação dos sonhos não apenas confirmou uma habilidade, mas criou um precedente. Em um sistema onde sinais e presságios tinham valor político, alguém capaz de decifrá-los possuía um recurso raro. Mesmo esquecido, José havia plantado uma semente que não dependia mais de sua vontade para germinar. A prisão continuava sendo um lugar de espera, mas já não era um fim em si mesma. Dentro de suas paredes, José não apenas sobreviveu, mas consolidou competências que ultrapassavam a força física ou a submissão. Ele aprendera a lidar com homens poderosos em queda, a interpretar crises individuais e a agir com precisão em momentos decisivos. Sem saber quando ou como, seu nome já havia sido inscrito, ainda que de forma silenciosa,
na rota que o levaria de volta ao centro do poder egípcio. O tempo no cárcere seguiu seu curso lento e implacável. Os dias se acumulavam sem distinção clara entre si, e a promessa implícita feita pelo copeiro dissolveu-se no silêncio do palácio. José continuava cumprindo suas funções com disciplina, mas agora carregava também o peso da espera frustrada. O esquecimento não foi imediato, foi gradual, quase imperceptível, como se sua existência tivesse sido absorvida pelo funcionamento normal de um sistema que não se detém por indivíduos. Ainda assim, ele permaneceu atento, consciente de que, no Egito, as mudanças mais decisivas muitas vezes surgiam de forma abrupta. Foi então que a estabilidade aparente do reino começou a ser abalada. O faraó, soberano absoluto e centro simbólico da ordem egípcia, passou a ser perturbado por sonhos recorrentes. Diferente das experiências oníricas comuns, aqueles sonhos deixavam uma impressão duradoura, carregada de inquietação. Em um deles, vacas saudáveis emergiam do rio e pastavam tranquilamente, apenas para serem devoradas por outras vacas, magras e doentes, que surgiam em seguida sem jamais se saciar. Em outro, espigas cheias e vigorosas eram consumidas por espigas secas e queimadas pelo vento. As imagens eram claras, mas seu significado escapava às interpretações usuais. No Egito, sonhos do faraó não eram tratados como questões privadas. Eles eram entendidos como sinais que afetavam todo o país. Sacerdotes, magos e intérpretes foram convocados para oferecer explicações, mas suas leituras se mostraram vagas, desconectadas da realidade prática. Nenhuma interpretação conseguiu dissipar a angústia do governante. A ausência de respostas concretas transformou o problema simbólico em uma ameaça política, pois um faraó inquieto indicava desequilíbrio na própria ordem do reino. Foi nesse contexto de tensão que a memória do copeiro finalmente foi ativada. Diante da frustração generalizada, ele se lembrou do jovem hebreu na prisão, daquele que havia interpretado sonhos com precisão absoluta quando todos os outros haviam falhado. O relato foi feito com cautela, quase como uma confissão tardia de esquecimento. Ainda assim, bastou para despertar o interesse do faraó, que não podia se dar ao luxo de ignorar qualquer possibilidade de esclarecimento. A convocação de José foi imediata. Ele foi retirado do cárcere com urgência, preparado às pressas para se apresentar diante do soberano. A transformação externa foi rápida, roupas adequadas, aparência ajustada, sinais visíveis de que aquele homem deixava, ao menos temporariamente, a condição de prisioneiro. Internamente, no entanto, José mantinha a mesma postura que o havia sustentado até ali. Ele sabia que estava diante de uma oportunidade única, mas também compreendia o risco envolvido. Um erro naquele momento poderia significar um retorno definitivo ao esquecimento. Diante do faraó, José ouviu atentamente a descrição dos sonhos. Não interrompeu. Não tentou impressionar com discursos elaborados. Quando falou, deixou claro que não agia por capacidade própria isolada, mas por compreensão dos sinais que lhe eram apresentados. Sua interpretação foi direta. Os sonhos não eram múltiplos, mas um só. 7 anos de abundância viriam sobre o Egito, seguidos por 7 anos de escassez severa, tão intensa que apagaria a memória da prosperidade anterior. Mais do que decifrar símbolos, José foi além. Ele compreendeu que, diante de um faraó, a interpretação sem ação era incompleta. Assim, apresentou um plano administrativo detalhado, algo incomum para alguém em sua posição. Propôs a criação de um sistema de coleta e armazenamento durante os anos de fartura, centralizado sob autoridade estatal. O excedente deveria ser reunido, organizado e preservado para sustentar o país durante o período de fome que inevitavelmente viria. O plano não se limitava à sobrevivência. Ele implicava uma reorganização econômica profunda, fortalecendo o controle do Estado sobre a produção agrícola e os recursos alimentares. José falava de supervisão, de nomeação de administradores regionais, de logística e planejamento a longo prazo. Sua abordagem não era apenas religiosa ou simbólica, mas claramente política e econômica. Ele tratava o sonho como um diagnóstico e a administração como o tratamento necessário. O faraó percebeu imediatamente o alcance daquela proposta.
Não se tratava apenas de alguém que compreendia sinais divinos, mas de um homem capaz de transformar presságios em política pública. A clareza, a calma e a visão estratégica de José contrastavam com a hesitação dos conselheiros habituais. Ali, diante do trono, o antigo prisioneiro demonstrava não apenas inteligência, mas uma compreensão rara do funcionamento de um império. A reviravolta foi completa. O esquecimento que o mantivera no cárcere por tanto tempo foi substituído por uma atenção absoluta. José havia sido lembrado no momento exato, quando suas habilidades deixaram de ser curiosidade para se tornarem necessidade. O faraó enxergava agora não apenas uma interpretação correta, mas uma solução concreta para um problema que ameaçava o futuro do Egito. Sem que José tivesse pedido explicitamente, seu destino começou a ser reescrito. O homem que entrara naquele salão como prisioneiro saía como alguém cuja palavra passava a ter peso real. A prisão, o esquecimento e a espera convergiam para aquele instante decisivo. O que se iniciara como um sonho perturbador do faraó tornava-se o ponto de inflexão mais importante da vida de José, marcando sua transição definitiva do anonimato imposto para a proximidade do poder absoluto. A resposta do faraó às palavras de José não foi lenta nem cautelosa. Em um sistema onde a autoridade suprema concentrava em si o poder político, religioso e administrativo, decisões podiam ser tomadas com rapidez absoluta quando a necessidade era evidente. Diante de seus conselheiros, o faraó reconheceu que não havia no Egito alguém com compreensão tão clara da situação e com capacidade semelhante para executá-la. A interpretação dos sonhos e o plano apresentado não podiam ser separados. Se a visão exigia a ação, o homem que a compreendia deveria liderá-la. A nomeação de José como vizir representou uma ruptura simbólica e prática. Ele foi elevado à posição de segundo homem mais poderoso do Egito, subordinado apenas ao próprio faraó. Esse cargo não era meramente honorífico. O vizir era responsável por coordenar a administração do reino, supervisionar a arrecadação, organizar o trabalho agrícola e garantir que as ordens reais fossem implementadas em todas as regiões. Ao assumir essa função, José passou a operar no centro da máquina estatal. A transformação foi visível. O faraó concedeu-lhe vestes de linho fino, um colar de ouro e o anel com o selo real, instrumento que autorizava decretos oficiais. Cada objeto carregava um significado claro. José agora falava em nome do trono. Seu nome hebraico foi substituído por um nome egípcio, sinal de integração formal à elite governante. A mudança não apagava sua origem, mas indicava que sua identidade pública havia sido redefinida para servir ao império. A nomeação foi anunciada de forma pública, com José sendo conduzido em uma carruagem oficial. O gesto não tinha apenas função cerimonial. Ele servia para tornar incontestável a nova hierarquia. Onde quer que fosse, José seria reconhecido como autoridade legítima. Para a população e para os administradores locais, a mensagem era inequívoca. A estratégia para enfrentar o futuro do Egito estava centralizada naquele homem. Sem perder tempo, José iniciou a implementação das políticas de armazenamento. Os anos de abundância começaram conforme havia previsto. As colheitas foram extraordinárias, os campos produziram além do esperado e o excedente tornou-se visível em todas as regiões. Em vez de permitir que essa prosperidade fosse consumida de forma imediata, José organizou um sistema de coleta estruturado. Parte significativa da produção passou a ser recolhida como imposto, armazenada em celeiros distribuídos estrategicamente pelo país. A logística desse processo exigia precisão. Supervisores foram nomeados, registros passaram a ser mantidos com rigor e rotas de transporte foram definidas para evitar desperdício. O Egito, já conhecido por sua capacidade administrativa, passou por uma intensificação desse controle. José não agia por improviso. Cada decisão refletia uma compreensão ampla da economia agrícola e da necessidade de planejamento a longo prazo. Durante esse período, sua autoridade se consolidou não apenas pela força do cargo, mas pela eficiência dos resultados. Os celeiros se enchiam, os registros confirmavam a abundância
e a população percebia que a prosperidade estava sendo administrada com propósito. A confiança no vizir cresceu à medida que o sistema funcionava sem colapsos visíveis. O faraó, satisfeito, manteve-se distante da gestão cotidiana, reforçando ainda mais a autonomia de José. Além da organização material, José fortaleceu sua posição por meio de alianças institucionais. Ele passou a compreender os interesses das elites locais, dos sacerdotes e dos administradores regionais. Ao integrar esses grupos ao projeto, reduziu resistências e garantiu cooperação. O plano não era imposto apenas por autoridade, mas sustentado por uma rede de interesses alinhados à estabilidade do reino. Com o tempo, os números tornaram-se tão vastos que a contagem detalhada deixou de ser prática. A abundância superava qualquer expectativa inicial. Esse excesso, longe de ser um problema, confirmava a precisão da leitura original dos sonhos e reforçava a legitimidade de José. Sua visão, antes vista como ousada, agora se mostrava indispensável. A consolidação de seu poder ocorreu de forma gradual, quase imperceptível. Não houve disputas abertas, nem desafios diretos à sua autoridade. O sistema funcionava, e isso era suficiente. José tornou-se o eixo em torno do qual girava a segurança alimentar do Egito. Sua palavra passou a orientar decisões em níveis que iam muito além da agricultura, influenciando relações comerciais e políticas internas. O homem que um dia fora vendido como escravo, agora administrava os recursos que garantiriam a sobrevivência de um império inteiro. Sua trajetória dentro da máquina estatal egípcia não foi marcada por imposição violenta, mas por eficiência e previsibilidade. Ao final dos anos de abundância, o Egito estava preparado para enfrentar a escassez que viria. E no centro dessa preparação estava José, não apenas como intérprete de sonhos, mas como arquiteto de uma política que redefiniria o equilíbrio de poder no reino. Quando os anos de abundância chegaram ao fim, a transição para a escassez não foi gradual. A fome se espalhou com rapidez, atingindo não apenas o Egito, mas vastas regiões ao redor. As colheitas falharam, os campos secaram e comunidades inteiras passaram a depender de reservas que não possuíam. O Egito, Ninomice, entanto, permanecia abastecido. Os celeiros organizados durante os anos anteriores agora se tornavam o centro de um sistema de sobrevivência que atraía estrangeiros de todas as direções. Entre aqueles que cruzaram fronteiras em busca de alimento, estavam os filhos de Jacó. A terra onde viviam já não oferecia sustento suficiente, e a notícia de que havia mantimentos disponíveis no Egito tornou-se um chamado inevitável. A decisão de partir não foi simples, mas a necessidade falou mais alto. Sem saber, eles seguiam para o encontro que encerraria um ciclo iniciado muitos anos antes. Ao chegarem ao Egito, os irmãos de José foram inseridos em um processo administrativo rígido. O acesso aos grãos não era livre, dependia de autorização direta da autoridade responsável pela distribuição. Diante deles estava José, agora vestido como governante egípcio, falando por meio de intérpretes e cercado por símbolos de poder. A distância entre o homem que haviam traído e o administrador que agora controlava o alimento do império era absoluta. Eles não o reconheceram. José, por sua vez, reconheceu-os imediatamente. O impacto daquele encontro foi interno e silencioso. Anos de memória, dor e perguntas sem resposta retornaram de uma só vez. Ainda assim, ele manteve a postura exigida por sua posição. Não revelou sua identidade, nem demonstrou emoção visível. O momento não era apenas pessoal, era também um teste que ele ainda precisava compreender. Os primeiros movimentos de José foram calculados. Ele os tratou com severidade, acusando-os de espionagem. A acusação não tinha como objetivo puni-los, mas colocá-los sob pressão. Em um ambiente de poder assimétrico, José inverteu a relação que um dia os havia unido. Agora eram eles que dependiam de sua palavra. A tensão revelava muito mais do que respostas formais. Ela expunha atitudes, medos e vínculos ainda existentes entre eles. Durante os interrogatórios, José ouviu relatos sobre a família que deixara para trás. Soube da morte presumida que seu pai acreditava ser real, da existência de um irmão mais novo que permanecera em casa
e do peso que aquela perda ainda exercia sobre todos. Cada informação reacendia emoções conflitantes. Havia a lembrança da traição, mas também a percepção de que o tempo havia transformado aquelas pessoas. Como parte de seus testes, José manteve um dos irmãos preso e permitiu que os outros retornassem com grãos, exigindo que trouxessem o irmão mais novo na próxima visita. A exigência não era aleatória. Ao colocar em risco aquele que ocupava agora um lugar semelhante ao que ele próprio tivera no passado, José observava se o padrão se repetiria. O retorno dos irmãos para casa foi marcado por culpa e medo, sentimentos que revelavam uma consciência ainda ativa. Quando eles retornaram ao Egito trazendo o irmão mais novo, o conflito interno de José se intensificou. Ao vê-lo, teve de conter suas emoções, afastando-se para não se revelar. Ainda assim, os testes continuaram. Ele ofereceu hospitalidade, observou reações, avaliou comportamentos. Cada gesto era uma tentativa de compreender se a traição que o marcara era resultado de um caráter imutável ou de circunstâncias específicas daquele tempo distante. O teste final foi o mais delicado. José mandou esconder um objeto de valor na bagagem do irmão mais novo e, em seguida, acusou-o de roubo. A situação recriava, de forma simbólica, o momento em que ele próprio havia sido separado da família. A resposta dos irmãos diante dessa nova ameaça se tornaria decisiva. Diante da possibilidade de perder novamente um filho, agora aquele que representava o último vínculo direto com Raquel, os irmãos não fugiram, nem se calaram. Um deles se colocou à frente, assumindo responsabilidade e oferecendo-se como substituto. O discurso não foi ensaiado, mas carregado de preocupação genuína com o sofrimento do pai. Naquele instante, algo se rompeu dentro de José. O conflito entre vingança, justiça e reconciliação atingiu seu ponto máximo. Ele tinha o poder de punir, de prolongar o sofrimento ou de expor a verdade de forma implacável. No entanto, a mudança de atitude que observava tornava a vingança vazia. A justiça, por sua vez, já não se encaixava em categorias simples. O passado não podia ser desfeito, mas o presente oferecia outra possibilidade. José afastou os presentes e revelou sua identidade. O choque foi imediato. O medo tomou conta dos irmãos, que agora compreendiam a dimensão de seus atos e a fragilidade de sua posição. José, porém, não falou com rancor. Reconheceu a dor causada, mas também reinterpretou os acontecimentos à luz de tudo o que havia ocorrido desde então. Para ele, aquele caminho tortuoso havia servido a um propósito maior. O encontro encerrou não apenas uma disputa familiar, mas um processo interno longo e complexo. Ao escolher a reconciliação, José não apagou o passado, mas decidiu não ser governado por ele. O poder que agora possuía deixou de ser instrumento de acerto de contas e passou a servir à restauração de vínculos. A fome havia reunido aquilo que a inveja separara, e naquele espaço de poder e escassez, uma história de traição começava a ser transformada em possibilidade de reconstrução. A revelação da identidade de José não foi apenas um momento de surpresa, mas um ponto de inflexão emocional profundo para todos os envolvidos. Após ordenar que os oficiais egípcios se retirassem, ele permaneceu sozinho com os irmãos, rompendo pela primeira vez a distância institucional que havia mantido até então. O ambiente, antes marcado por formalidade e tensão, tornou-se um espaço íntimo, carregado de silêncio e expectativa. Quando José finalmente falou em sua língua de origem, declarando quem realmente era, a reação foi imediata. O choque os paralisou. A figura de poder diante deles transformava-se de forma abrupta no irmão que acreditavam estar morto. O medo tomou conta do grupo. Não era apenas o temor da autoridade, mas o peso acumulado da culpa, agora materializada. Cada gesto passado ganhava novo significado. José, consciente desse impacto, não avançou com acusações. Ele compreendia que aquele momento exigia mais do que lembranças do que havia sido perdido. Aproximou-se e pediu que se chegassem mais perto, reduzindo a distância física como forma de quebrar a barreira emocional. A aproximação simbolizava uma escolha: falar como irmão antes de falar como governante.
Ao reencontrar seus irmãos, José permitiu que a emoção viesse à tona. O controle que mantivera por tanto tempo cedeu espaço a lágrimas contidas e respirações profundas. Não se tratava de fragilidade, mas de reconhecimento mútuo da dor que atravessara todos eles. José falou do passado sem negar a traição, mas também sem transformá-la em arma. Ele reconheceu o sofrimento causado, tanto a si quanto ao pai que os aguardava em casa, ainda marcado pela perda. Nesse ponto a narrativa se deslocou. José reinterpretou sua própria história à luz dos acontecimentos recentes. Aquilo que fora resultado de inveja e violência agora se mostrava inserido em um quadro maior, não como justificativa moral para os atos cometidos, mas como compreensão de que decisões humanas, mesmo equivocadas, haviam sido absorvidas por um processo que resultara na preservação de vidas. Essa releitura não apagava responsabilidades, mas oferecia um novo sentido ao caminho percorrido. Ao invés de se fixar no que lhe fora tirado, José voltou seu olhar para o que ainda podia ser salvo. A fome continuava assolando as terras ao redor, e o futuro da família de Jacó dependia de escolhas rápidas e pragmáticas. Ele garantiu aos irmãos que não precisavam temer retaliação. Mais do que isso, ofereceu proteção e provisão. Sua posição no Egito não seria usada para humilhar, mas para sustentar. A conversa avançou para além do impacto inicial. José orientou os irmãos a retornarem à terra de Canaã e trazerem seu pai, juntamente com toda a família. A proposta representava uma mudança definitiva. O foco deixava de ser o drama individual e passava a ser a sobrevivência coletiva. O Egito, agora preparado para enfrentar a escassez, tornava-se o refúgio necessário para preservar aquele grupo que mais tarde se tornaria um povo numeroso. O reencontro com Jacó foi preparado com cuidado. José sabia que a notícia de sua sobrevivência poderia parecer inverossímil para um homem que havia lamentado por tantos anos. Os irmãos levaram provas concretas, relatos detalhados, mantimentos e sinais claros de que José não apenas vivia, mas ocupava uma posição de poder real. A reação inicial de Jacó foi de incredulidade, seguida por uma emoção profunda que renovou suas forças. A possibilidade de rever o filho transformou o cansaço da velhice em movimento. Com a migração da família para o Egito, José assumiu um papel ainda mais amplo. Ele passou a atuar como mediador entre seu povo de origem e o Estado egípcio. Garantiu terras adequadas para que se estabelecessem, preservando sua identidade cultural enquanto se integravam ao território. Essa negociação exigiu sensibilidade política e visão de longo prazo. A permanência dos hebreus no Egito não deveria ser uma concessão temporária, mas uma estratégia de sobrevivência. Nesse processo, José não se colocou acima dos demais como salvador isolado. Ele compreendeu que sua história pessoal havia se entrelaçado com a de sua família de forma irreversível. O que antes fora um caminho solitário, agora se tornava uma responsabilidade compartilhada. Cada decisão tomada tinha impacto sobre muitos, e isso exigia equilíbrio entre autoridade e cuidado. A revelação de sua identidade, portanto, não foi o fim do conflito, mas o início de uma nova fase. A reconciliação não eliminou memórias dolorosas, mas criou espaço para a confiança reconstruída. O passado foi reinterpretado não como uma sequência de perdas irreparáveis, mas como uma trajetória que, apesar de marcada por injustiça, havia aberto caminho para a preservação da vida. Assim, a história de José avançava para além da superação individual. Ela se transformava em um relato sobre continuidade, sobre como vínculos rompidos podem ser restaurados quando o poder deixa de servir ao orgulho e passa a sustentar a coletividade. Dentro do território egípcio, a família de Jacó encontrava abrigo, e José, ao reunir aquilo que fora separado, encerrava um ciclo que havia começado muitos anos antes, em um campo distante, com sonhos ainda incompreendidos. A chegada da família de Jacó ao Egito marcou uma mudança silenciosa, porém decisiva, no equilíbrio social do reino. Não se tratava apenas da entrada de um grupo estrangeiro em busca de abrigo, mas da incorporação de uma comunidade inteira em um sistema estatal que passava por sua maior prova de estresse. José organizou a migração com precisão,
garantindo que seus parentes fossem conduzidos de forma segura e recebidos com autorização direta do faraó. O gesto não era apenas familiar, era político. Ao acolher os hebreus oficialmente, o Egito reforçava sua imagem de potência estável em meio ao colapso regional. A família foi estabelecida em uma região adequada à criação de rebanhos, distante dos centros urbanos mais densos. Essa escolha não foi casual. Permitia que mantivessem seu modo de vida sem conflito direto com a população local, ao mesmo tempo em que permaneciam sob proteção estatal. José atuava como intermediário constante, traduzindo costumes, expectativas e limites entre dois mundos distintos. Essa mediação foi fundamental para evitar tensões imediatas e garantir a sobrevivência daquele grupo em terra estrangeira. Enquanto isso, a fome avançava de forma implacável. O sistema de armazenamento, agora plenamente ativo, tornou-se o eixo central da política egípcia. José coordenava a distribuição de grãos de maneira controlada, evitando o esgotamento das reservas. Inicialmente, a população adquiriu alimento utilizando dinheiro. Quando os recursos financeiros se esgotaram, novas formas de troca foram estabelecidas: animais, terras e, por fim, a própria força de trabalho passaram a ser oferecidos em troca de sustento. Esse processo resultou em uma transformação profunda na estrutura social do Egito. À medida que as pessoas entregavam suas propriedades ao Estado para sobreviver, o faraó concentrava cada vez mais recursos sob sua autoridade. A terra, antes distribuída entre famílias e comunidades, tornava-se domínio centralizado. A política conduzida por José não foi improvisada. Seguia uma lógica de preservação do sistema como um todo. Ao garantir alimento, o Estado assumia o controle direto sobre os meios de produção. Para muitos egípcios, a perda da autonomia foi o preço da sobrevivência. Tornaram-se dependentes do poder central, agora responsável não apenas pela ordem, mas pela subsistência. A longo prazo, essa centralização fortaleceu o faraó como figura absoluta, reduzindo espaços de resistência local. O Egito emergia da crise não apenas intacto, mas reorganizado em torno de uma autoridade ainda mais consolidada. Os estrangeiros que buscavam alimento no Egito também foram incorporados a esse sistema. Vindos de regiões devastadas pela fome, eles aceitavam as condições impostas em troca de sustento. O país tornou-se um polo de atração e dependência, ampliando sua influência além das fronteiras. A política de José, portanto, não afetou apenas o território egípcio, mas redesenhou relações regionais de poder. Para os hebreus, a situação era distinta. Embora dependessem do sistema egípcio, sua relação com o Estado era mediada diretamente por José. Eles não precisaram ceder terras, nem abandonar completamente sua autonomia interna. Ainda assim, sua permanência estava condicionada à estabilidade política e à boa vontade do poder central. A proteção oferecida era real, mas também frágil, dependente de circunstâncias que poderiam mudar com o tempo. José estava ciente dessas implicações. Sua atuação durante a fome equilibrava dois objetivos: preservar vidas e manter a ordem do império. Ele compreendia que decisões tomadas naquele momento teriam efeitos duradouros, moldando o futuro do Egito e daqueles que nele habitavam. A centralização de poder, embora eficiente em curto prazo, criava uma estrutura rígida que poderia se tornar opressiva em outros contextos. À medida que a crise avançava, o Egito consolidava sua posição como potência regional. O faraó, agora proprietário da maior parte das terras e recursos, tornava-se ainda mais distante da população comum. A figura do Estado confundia-se com a própria sobrevivência. Para muitos, a gratidão pela comida se misturava com a perda de liberdade econômica. Essa ambiguidade marcou o legado daquele período. Para os hebreus, o Egito representava refúgio e oportunidade, mas também um espaço de dependência crescente. A permanência prolongada em território estrangeiro plantava sementes de transformação cultural e social. O que começara como abrigo temporário evoluía para uma estadia de longo prazo, cujas consequências ainda não eram plenamente visíveis. Assim, as políticas conduzidas por José durante a fome não apenas salvaram vidas,
mas redefiniram estruturas de poder. O Egito saiu da crise mais forte, porém mais centralizado. Os estrangeiros encontraram sustento, mas também submissão a um sistema rígido, e a família de Jacó, preservada naquele momento crítico, dava os primeiros passos em uma trajetória que alteraria profundamente sua própria história e a do império que a acolhera. Ao final de sua vida, José do Egito já não podia ser compreendido apenas como um indivíduo que ascendeu ao poder. Sua trajetória havia se tornado parte da própria engrenagem histórica do mundo antigo. O menino rejeitado, vendido como escravo, transformara-se em um dos pilares administrativos do maior império de seu tempo. Esse contraste extremo moldou a forma como sua memória seria preservada, reinterpretada e transmitida ao longo das gerações, tanto entre os hebreus quanto entre aqueles que observaram o Egito de fora. Do ponto de vista político, José deixou como principal legado a demonstração de que a estabilidade de um império dependia menos da força militar imediata e mais da capacidade de planejamento. Sua administração durante os anos de abundância e escassez tornou-se um modelo de governança preventiva. Ele não reagiu à crise, antecipou-a. Ao estruturar um sistema de armazenamento, distribuição e controle, transformou o Estado egípcio em um agente central da sobrevivência coletiva. Essa política fortaleceu o faraó, consolidou a centralização do poder e redefiniu a relação entre governantes e governados. Essa centralização, embora eficaz, carregava ambiguidades. Ao garantir alimento, o Estado assumiu o controle dos recursos fundamentais da sociedade. Terras, rebanhos e trabalho passaram a orbitar diretamente em torno da autoridade real. Para alguns, isso representou segurança em tempos de colapso. Para outros, a perda gradual de autonomia. José não aparece nas fontes como um reformador movido por ideais igualitários, mas como um administrador pragmático, consciente das exigências de seu tempo. Seu legado político, portanto, é inseparável dessa tensão entre preservação e controle. No campo cultural, José ocupou um lugar singular como mediador entre mundos. Estrangeiro em terra egípcia, ele aprendeu a operar dentro de códigos que não eram os seus, sem apagar completamente sua origem. Ao mesmo tempo, tornou-se ponte entre o Estado egípcio e a família de Jacó, garantindo abrigo, recursos e reconhecimento oficial. Essa posição intermediária foi fundamental para a formação da presença hebraica no Egito, permitindo que aquele grupo sobrevivesse e se multiplicasse em território estrangeiro. A permanência dos hebreus no Egito, iniciada sob proteção e estabilidade, viria a moldar profundamente sua identidade coletiva. José foi o elo inicial dessa história. Sem sua posição e influência, a migração teria sido improvável ou insustentável. Seu legado, nesse sentido, não se limita à própria vida, mas se estende às gerações que se estabeleceram após ele. A experiência egípcia tornou-se parte constitutiva da memória hebraica, com todas as suas contradições e consequências futuras. No plano simbólico, José passou a representar a figura do justo que prospera apesar da adversidade. Em tradições religiosas, sua história foi lida como exemplo de fidelidade, sabedoria e resiliência. Seus sonhos, interpretados inicialmente como fonte de conflito, tornaram-se sinais de um destino maior. A narrativa destaca não apenas a intervenção divina, mas também a responsabilidade humana em agir com discernimento. José não é retratado como alguém que espera passivamente por salvação, mas como alguém que trabalha, aprende e decide. Ao longo dos séculos, intérpretes religiosos, historiadores e artistas revisitaram sua trajetória sob diferentes lentes. Para alguns, José é o modelo do governante ideal, capaz de unir ética pessoal e eficiência administrativa. Para outros, é um personagem trágico, cuja ascensão dependeu de perdas irreparáveis. Há também leituras que enfatizam o aspecto psicológico de sua história, observando como o trauma da rejeição e da traição moldou suas escolhas e sua relação com o poder. Na tradição judaica, José ocupa um espaço ambíguo, sendo ao mesmo tempo herói e figura distante. Seu sucesso em terra estrangeira é visto como necessário, mas também
como o início de uma permanência que culminaria em opressão no futuro. No cristianismo, sua história é frequentemente associada a temas de redenção e providência. No islamismo, José é celebrado como exemplo de retidão e paciência, com uma narrativa própria que enfatiza sua integridade moral. Cada tradição construiu sua própria leitura, refletindo valores e preocupações distintas. Historicamente, a figura de José também foi debatida em relação à plausibilidade de sua posição no Egito. Alguns estudiosos veem paralelos entre sua história e práticas administrativas reais do mundo egípcio, enquanto outros interpretam o relato como uma construção literária que utiliza elementos históricos para transmitir mensagens mais amplas. Independentemente dessas discussões, o impacto cultural da narrativa é inegável. José atravessou fronteiras geográficas, religiosas e temporais. Seu legado final reside justamente nessa capacidade de transitar entre esferas. Ele foi escravo e governante, estrangeiro e autoridade, vítima e agente do poder. Sua vida demonstra como indivíduos podem ser moldados por estruturas maiores e ainda, assim, influenciá-las de maneira decisiva. José não controlou todas as circunstâncias que enfrentou, mas respondeu a elas com adaptação e visão estratégica. Ao olhar para sua história como um todo, o que permanece não é apenas a ascensão extraordinária, mas a complexidade de suas escolhas. José do Egito não é lembrado apenas por ter se tornado senhor de um império, mas por ter atuado no ponto de encontro entre fé, política e sobrevivência. Seu legado continua sendo revisitado porque fala de temas universais: perda, poder, reconciliação e a busca por sentido em meio a caminhos que, à primeira vista, pareciam apenas fragmentados.